Olá, capítulo 13 do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Seja bem-vindo, bem-vinda. Nesse capítulo, quando tem um capítulo meio grande, eu vou dividir ele em mais partes. No caso desse aqui, vai dividir em duas partes. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Instruções dos Espíritos: a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão, beneficência exclusiva. Fazer o bem sem ostentação, tendo cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai, que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas das sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4. Tendo Jesus nascido do monte, Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4. Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna a abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda a parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto. Chega a ser engraçado. Não terá visto ocultá-lo. Indigna paródia das máximas do Cristo. Seus benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens,
que não será perante Deus. Também esses já receberam na terra a sua recompensa, foram vistos e estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe? Que ele impõe de certo modo testemunhos de reconhecimento, que ele faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se volta para beneficiá-lo. Para esse nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bem dizer-lhe do nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ceraram do bem que praticou. Nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora. De todo o benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade do homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe. E em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. É complexo o negócio aqui, né? Nossa. Bom. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa os impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família, cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores, traz-o de que necessitam, condimentando de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais de mendicância, aceitem o benefício sem curar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem espera verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões,
pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminando o seu giro, diz que desci para consigo. Comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é um anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos o bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo, porque se faz acompanhar da filha, para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês a outra, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo quanto visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa, não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionar as roupas para essas criancinhas. Desse modo darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe a casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitura. Silêncio. Ordena-lhe a senhora, não a digas a ninguém. Falava assim Jesus. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44, Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riquezas, dizem para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até em alguns ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos. Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmos alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Esta segunda intenção, que estes tais porventura dissimulam seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles se perguntassem, perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade nesse caso estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios das demais facilmente, se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras quais a descoberta de tesouros de um favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Quer dizer, dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução desses tais objetivos.
certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. Daí vem os serem punidos pelas decepções. O livro do Médiuns, segunda parte, número 294 e 295. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se vêem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência, mas se essa satisfação lhe é negada, submete-se e se limita a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se a ficar inativo. Desde que se não tenha dinheiro, todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, serão de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer o pão no reino de Deus. Lucas capítulo 14, versículos 12 ao 15. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes e se lhe buscarmos o Espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quando nos convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra, ou a seu turno convidá-los. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes, ora quem não os conta entre os seus. Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Instruções dos Espíritos: a caridade material e a caridade moral.
Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos, direi ainda, não mais pobreza, porquanto o supérfluo da mesa de cada rico. Muitos pobres se alimentariam e não mais vireis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação. Pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças e a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliar os infelizes o melhor que puderdes, dai para Deus um dia vos Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, e receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesses saber da alegria que experimentai ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis quiçá afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não sentireis pressa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, que um homem saber calar-se deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita é a única real. Então, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenha dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior a vós. Encontrai aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual o meu turno tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelir de leproso ou mendigo. A Deus pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Meus amigos, há muitos dentre vós que têm ouvido dizer como hei de fazer caridade, se é miúde, nem mesmo do necessário disponho. Amigos, de mil maneiras se faz a caridade, podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz, uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar o nome do Altíssimo. Eu era como sois. Sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. As crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações. Dizei, Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos fareis deles homens. Também isso é caridade. Dizei outros dentre vós, ora,
Somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos, quando estáis no cume da montanha, não abrangeis com o olhar de bilhões. Não abrangei com o olhar os bilhões de grãos da areia que o cobrem. Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus, ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficai certo de que a pobre encorraçada se fará ouvir. Logo que ele deixar desaperceber-se da sombra do remorso, ouve-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos em torno dessa bandeira, e tereis aventura e consolação. Um espírito protetor, Leão, 1860.